Bora, galera, vamos lá? Professor Wellington Júnior, estou na área, hein? EXP Resolve. Temos aqui uma questão que envolve espelhos esféricos, tá? Questão muito legal. A questão diz aí, a ilustração representa uma das mais conhecidas obras do artista gráfico holandês M.C. Escher. Seu trabalho tem como características as figuras geométricas e ilusões de ótica. Pelas características da imagem formada na gravura, o artista representou um espelho esférico do tipo. Olha só, galera. Olha para a figura. Imagine aqui, ó, uma esfera, ok? Imagine aqui uma esfera. Vocês olhando por essa figura aqui, dá claramente para perceber que ele está se vendo pela parte de fora dessa esfera. Ok? Pela parte de fora da esfera. Como ele está se vendo pela parte de fora, então fica claro notar que eu estou falando de um espelho esférico convexo. Não é isso? Porque se eu for levar em conta os dois lados aqui, ó, desse espelho, se o lado de fora for o lado que reflete luz, eu tenho o lado convexo. Se o lado de dentro é o lado que reflete luz, então o espelho é côncavo, tá? Então, por essa figura, eu estou tratando de um espelho convexo. Então, só por isso, onde tem espelho côncavo aqui, ó, não pode ser resposta da questão. Ó, espelho côncavo aqui, ó, não pode ser resposta da questão. E aqui, espelho côncavo, ó, não pode ser resposta da questão. Então, só com esse detalhe, eu só fico com letras B e D para achar o resultado. Beleza? Para a gente chegar ao item correto aqui, vamos lembrar como é que a gente faz para conseguir achar a imagem referente a esse objeto? Vamos lá. Para isso, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou usar basicamente aqui duas propriedades dos espelhos esféricos, tá? Dos espelhos esféricos. A primeira fala o seguinte, ó. Se eu tenho um raio que incide do objeto para o espelho, ó, paralelo ao eixo principal, como nesse caso aqui, é lá. O que é que vai acontecer com esse raio de luz? Vai acontecer o seguinte, ó. Esse raio, ele vai ser refletido, notem, de tal maneira que o seu prolongamento passa pelo foco. O que é prolongamento, Wellington? Tá vendo que esse raio, que é chamado de raio incidente, né? Quando esse raio se torna refletido, o raio refletido não passa pelo foco. Então, como passar pelo foco é uma propriedade, a gente recorre ao chamado prolongamento. É como se eu continuasse o raio refletido do outro lado do espelho. E aí você vê que ele, ó, passa pelo foco. Tá vendo aí? Beleza? Vamos agora usar uma outra propriedade, que é a seguinte, ó. Se eu tenho um raio de luz que vai incidir a partir do objeto incidindo sobre o vértice. Olha lá. O que é que vai acontecer com esse raio de luz aqui agora? Tranquilo? Vai acontecer o seguinte, ó. Esse raio ele vai ser refletido de tal maneira que esse ângulo que eu vou colocar de verde aqui agora, ó, o ângulo de incidência, vai ser numericamente igual ao ângulo de reflexão. Olha lá. Usando o eixo principal como referência. O que é o eixo principal? É essa linha aqui, ó, que estão inclusas o vértice do espelho, o foco e o centro de curvatura. Tá certo? Eu tenho duas formas de gerar uma imagem. A primeira forma é esse raio refletido se cruzar com esse. Quando dois raios refletidos se cruzam, isso gera uma imagem. E veja que aqui isso não vai acontecer, né? Esse raio não vai se cruzar com esse. Eles estão se divergindo, ok? Quando isso acontece, eu não vou ter cruzamento entre os raios refletidos, eu vou recorrer aos meus prolongamentos, tá? Eu já tenho um prolongamento aqui, né? Agora eu vou, em relação a esse outro raio refletido, e o prolongamento eu puxo sempre em relação ao raio refletido, aqui eu tenho o nosso outro prolongamento, ó. Vamos continuar esse raio do outro lado do espelho. Olha lá, galerinha.
E percebam que esses dois raios, né, os prolongamentos desses raios, eles se cruzam. Aqui, ó, os prolongamentos desses raios, ó. E isso vai gerar uma imagem, ok? Onde os prolongamentos se cruzarem, isso gera uma imagem. E essa imagem vai ser o quê? Primeiro, como eu tive cruzamento entre prolongamento de raio de luz, nós temos aqui uma imagem virtual, ok? O que é uma imagem virtual? É toda a imagem, vou repetir aqui, gerada com cruzamento entre prolongamentos de raios, tá? Segundo, olha o objeto, olha a imagem, estão do mesmo lado do eixo principal, duas setinhas, né, apontando para cima, correto? Essa imagem ela é direita. E aí fique ligado, aluno. Toda vez, meu aluno, minha aluna, toda vez que eu tenho em relação a um espelho uma imagem virtual, ela é direita. Tá certo? Terceiro, olha o tamanho da imagem, olha o tamanho do objeto, galerinha. A imagem é menor. Então, tenho aqui ó, uma imagem menor que o objeto. Tranquilo? Esse é o único tipo de imagem gerada quando o objeto está de frente para um espelho esférico convexo. Tá? Baseado nisso, agora que a gente sabe que o espelho é convexo, vamos verificar os itens, tá? Os que faltam, ok? A letra B fala o seguinte, ó, é convexo, certo? Pois as imagens são formadas pelo cruzamento, olha o que ele disse aqui, ó, cruzamento dos raios refletidos pela esfera. Olha lá, os raios refletidos estão se cruzando? Não. O que está se cruzando é prolongamento de raio de luz refletido, ó. Então, não pode ser letra B a resposta da questão, tá? Por eliminação, faltou a letra D, né? Vamos ver aqui? Letra D, convexo, beleza. Pois as imagens de todos os objetos formados na esfera, inclusive as do artista, que está aqui, ó, são virtuais. Olha aqui, ó, imagem virtual, ok? Então tá massa. Resposta da questão, letra D de dado. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.